Olá, povo de Deus, a graça e a paz do nosso amado, querido Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Acredito que sim, né? Pois nós estamos aqui servindo ao Senhor e Ele é a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de prazer. Tudo nós podemos em Cristo Jesus, que nos fortalece, enfrentar as fomes, as lutas, as adversidades, enfrentar os problemas. Sim, em Cristo que nos fortalece, podemos enfrentar todas as adversidades. Nós estamos aqui para mais uma devocional, 365 dias, devocionais todos os dias para te ajudar nessa caminhada diária com o Senhor Jesus. Todos os dias nós gravamos aqui um vídeo e hoje nós vamos começar uma nova etapa aqui nas nossas devocionais. Nós vamos voltar ao livro do Gênesis. Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre outro personagem, outro patriarca do Antigo Testamento, que tem grandes lições preciosíssimas para a nossa vida espiritual. Falamos sobre Abraão, né? Uma jornada de fé. Depois fomos para o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, falamos sobre algumas parábolas, alguns ensinamentos de Jesus Cristo, e agora retornamos a Gênesis e vamos falar sobre José. Isso mesmo, José, aquele sonhador que viveu os propósitos de Deus, mas não foi fácil não. Ele enfrentou muitas coisas, aconteceram na sua trajetória de vida, mas esse homem foi vitorioso, porque era um homem que temia a Deus, que obedecia a Deus, e ele viveu sim os propósitos de Deus para a vida dele. A história de José pega aí do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50 de Gênesis. Todos esses capítulos narram a história, a peregrinação, a infância, a inveja dos seus irmãos, a forma como seus irmãos venderam ele, como ele se comportou no Egito, como foi a sua vida no Egito, como foi o reencontro com o seu pai Jacó. Foi muito tremendo, é muito tremendo essa história, é muito fascinante. Eu, particularmente, é uma das melhores histórias da Bíblia. Para mim, é a história de José, e ali como ele perdoa os seus irmãos, e ele entende que tudo teve um propósito de Deus. Então nós vamos começar a história de José. Você está pronto? Pois então vamos nos alegrar, vamos aprender aqui com esse patriarca, essa história do Antigo Testamento. Então, depois você vai ler toda a história de José, tá certo? Do capítulo 37 ao capítulo de número 50, você vai lendo com calma, vendo cada detalhe, você vai ficar maravilhado com a história desse homem. Então, quando Moisés está narrando aí no livro de Gênesis, né, a história da família de Jacó, contamos a história de Abraão e agora a história de José, que era filho amado de Jacó com Raquel, pela qual ele trabalhou 14 anos, né, para casar com aquela mulher, e Deus então abriu a sua madre e ela então gerou um filho para Jacó e o nome dele foi José. É muito tremenda a história de José. Então, o Novo Testamento, meus irmãos, nós sabemos que todo o Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento, né? O Antigo Testamento, as histórias do Antigo Testamento apontam para o Novo Testamento e apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Quando você lê a história de José, você vai perceber que tem tudo a ver também com a história de Jesus Cristo. Quando ele foi traído, né, por um discípulo, quando ele era vítima de inveja, quando Jesus Cristo sofreu na mão das autoridades, acusações, foi julgado injustamente, né? Foi tentado em tudo, mas em tudo Jesus Cristo foi obediente, como José também. E aí José assume o governo ali do Egito, e Cristo, que é soberano, também assume o governo das nações, de todas as coisas. Então,
Sempre quando você lê alguma história, sempre quando você lê o Antigo Testamento, compreenda isso. O Antigo Testamento se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, na nova aliança, no Novo Testamento. De forma que os personagens que se apresentam no Antigo Testamento, o mérito não é deles, mas já era a graça, já era vestígio da graça de Deus, sustentando esses homens, a fé que os levava a crer em Deus e crer nessa promessa maior que era o cumprimento da vinda do Messias. Todos eles, todos os patriarcas, todos os judeus, a maioria dos israelitas, eles viviam nessa expectativa da vinda do Messias, da vinda do Filho de Deus. E também não era diferente na vida de José. E isso era que motivava José a viver uma vida piedosa. Isso era que motivava José a ser um homem obediente, um homem temente a Deus, que mesmo vivendo longe dos seus pais, mesmo vivendo longe da sua família, mesmo vivendo longe da sua terra, ele não transgrediu a lei de Deus, mesmo vivendo em uma cultura pagã, idólatra, uma cultura totalmente liberal, promíscua, mas José foi íntegro, José foi fiel, José foi um homem obediente. Isso aponta para Jesus Cristo também, que mesmo vivendo em tempos difíceis, mesmo vivendo em uma época de trevas em que o Império Romano dominava as nações ali, as regiões da Galileia, Cafarnaum, Judéia e Samaria, mas Jesus foi obediente. Jesus em tudo obedeceu a Deus. Ele foi o homem perfeito. Ele foi o homem sem pecado. Em tudo ele foi obediente. Ele resistiu todas as tentações possíveis para nos socorrer, para nos dar força, para que nós também venhamos imitá-lo, seguir os seus passos e viver uma vida de obediência. E assim como José perdoa os seus irmãos, Jesus também traz perdão para a sua família, para o seu povo, para os seus eleitos. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Por quê? Porque nós temos uma promessa. A promessa se cumpre. A promessa se cumpre. Nós temos o privilégio de ver a Escritura se cumprindo, a revelação completa, Antigo e Novo Testamento. Nós vemos tudo no Antigo Testamento se cumprindo no Novo, na pessoa de Jesus Cristo. Então nós, essa geração, temos um privilégio muito grande de ver a obra de Cristo, de ver a vinda, a encarnação de Jesus Cristo, seus milagres, seus ensinamentos, suas curas, sua morte e sua ressurreição. E nós sabemos também dos sinais da sua gloriosa vinda. Hebreus vai dizer que muitos desses antigos irmãos da igreja do Antigo Testamento, os patriarcas, eles morreram, mas não viram o cumprimento da promessa, mas eles tinham esperança de ver, mas morreram, não viram o cumprimento da promessa. Porém nós temos o privilégio de ver o cumprimento da promessa, de ver que tudo aquilo que foi vaticinado, profetizado no Antigo Testamento, se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. E se eles, que não viram o cumprimento da promessa, foram capazes de ser homens tão fiéis, tão piedosos, cheios de comunhão com Deus, como José, nós, muito mais nós, que vemos o cumprimento da promessa, que temos a revelação da nova aliança de Jesus Cristo, sim, precisamos urgentemente termos esse compromisso, esse amor, esse zelo, essa vida de obediência. Então, ao mesmo tempo, nós reconhecemos por intermédio do apóstolo Paulo vai dizer que o Antigo Testamento foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15:4. Então, essas histórias de José, dos patriarcas, todo o Antigo Testamento, Paulo vai dizer que essa história, esse relato, esses acontecimentos é para nos ensinar a andarmos com Deus, a ter esperança, a ser um homem de fé, a ser um homem de comunhão como José, a ser um homem de perdão, a ser um homem temente a Deus, que quando foi tentado ali pela a mulher de Potifar, ele foge, mesmo que ele tenha sido preso injustamente, mas ele preferiu perder a sua veste de que perder sua comunhão com Deus. Ele preferiu perder a sua
túnica de ter uma consciência tranquila para com Deus. E aí Deus o honra. Ele é esquecido por um determinado tempo pelo copeiro do rei, mas depois Deus está conduzindo a história de José. O rei vai ter um sonho, e quem vai interpretar? José. E quem vai ser o governador? José. Mas na frente os seus irmãos vão precisar ir lá, porque é uma grande fome em todas as regiões, em todas as terras, e quem vai estar lá? José, para dar sustento para sua família. Ele não guarda mágoa, ele não guarda rancor, porque ele entende que há um projeto de Deus, mesmo em meio a toda aquela situação em que os seus irmãos joga ele naquela cisterna, em que os seus irmãos vendem ele, em que ele é escravo no Egito, ele é preso injustamente, mas ele entende que todos esses contextos, todos esses acontecimentos, meus irmãos, é um propósito, é a mão providencial de Deus. Assim também nós, meus irmãos, quantas providências de Deus, quantas situações nós temos vivido. Então nós temos que aprender com esses homens, e o Antigo Testamento, diz o apóstolo Paulo, que nos ensina essas coisas, perseverança, nos ensina a ter bom ânimo, nos ensina a manter a nossa esperança viva, o nosso ânimo, a nossa fé. Porque se esses homens, mesmo não vendo o cumprimento da promessa, viveram uma espiritualidade, uma comunhão tão intensa, muito mais nós, que já temos o cumprimento da promessa, que já esperamos a gloriosa vinda de Jesus. Ele já veio uma primeira vez e voltará uma segunda vez. Quando Paulo está escrevendo para Timóteo, ele fala que toda a escritura, Antigo e Novo Testamento, é inspirado por Deus. Para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É para isso que a Escritura existe, para nos preparar, para nos ensinar, para nos dar ferramentas, para que nós vivamos os propósitos de Deus. E quando nós, agora, a partir da próxima devocional, estou fazendo apenas uma introdução, estudarmos a história de José, a gente vai sempre pensar sobre isso, que essas lições, esses homens, essas histórias nos inspiram, nos ensina a como caminharmos com Deus, a como ter comunhão com Deus, e isso aponta para Jesus também, o homem perfeito, aquele que viveu em obediência todos os propósitos de Deus. Então José, ainda que seja o personagem aqui enfatizado nesse texto do Gênesis, ele não é o alvo e nem o objetivo final do autor. Ele, como veremos nos próximos devocionais, foi um instrumento de bênção nas mãos do Senhor para os propósitos de Deus. E é isso que precisamos entender. Somos também os Josés desses dias. Vamos viver os propósitos de Deus. Cada um tem sua experiência, cada um tem suas lutas, seus testemunhos, suas experiências com Deus. Mas no final, os propósitos de Deus vão se cumprir. No final, toda a vontade de Deus vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Então, Alcará, o 10º e último trecho de Gênesis, e sabemos disso pelo marcador literário formado pela palavra hebraica Toledot, né? Então, quando a gente lê Gênesis, que é o princípio de todas as coisas, ali a gente tem o princípio de todas as famílias, dos patriarcas, e a palavra ali, no princípio, todas as vezes que você Bereshit, você vê o princípio das famílias, você vê a genealogia, você vê a família, essas grandes, os clãs ali de Abraão, de Isaac, de Jacó. Isso apontava para o cumprimento da promessa da descendência da árvore genealógica que viria o Salvador, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não se esqueça de que o foco da Bíblia não está baseado numa filosofia moral, mas no Deus real e pessoal. Deus, o Deus que se relaciona pessoalmente, que conduz a nossa história e que nos leva a viver os seus propósitos. Você tem sido um instrumento de Deus para que mais pessoas creiam na principal personagem dessa história? Será que nós temos sido um instrumento de Deus para levar a palavra de Deus e narrar, e pregar, e ensinar ao nosso povo lições tão preciosíssimas?
Para isso é necessário que nós estudamos, que nós meditemos nas Escrituras, e aí sim nós iremos aprender com esses homens e viveremos então para a glória de Deus e esse mesmo caminho de fé, e muito mais nós privilegiados que somos de ter então a nós a revelação da nova aliança e o cumprimento e a vinda, a encarnação do Messias. Então, na nossa próxima devocional, nós vamos caminhar aqui com José. Se prepare, porque grandes lições nós vamos aprender com o Antigo Testamento se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo e pegando esses personagens e tirando características, lições para a nossa vida diária, para a nossa vida cristã. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você leia a Escritura e que você olhe para esses personagens sobre uma visão espiritual de que é possível também que eu e você caminhe com o Senhor nesse mesmo padrão de obediência, nesse mesmo padrão de fidelidade. Senhor Jesus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.